Nós chegamos na lição de número 10, onde vamos tratar o tema Só o Evangelho muda a cultura humana. O nosso texto bíblico para ser estudado na classe está em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 ao 10. Hoje nós vamos falar sobre cultura, desde o início da raça humana e indo para os dias de hoje, como ela tem se comportado desde quando a pessoa tem um hábito que vem a ser exatamente um modelo de costume que passa para a cultura e que está na sociedade. O que nós vamos estudar é exatamente a cultura nos tempos primitivos e até os dias de hoje. Vejamos o nosso comentário. Gênesis capítulo 4, versículo 18 e 19. A cultura nos tempos de Lameque. A cultura nos dias de Lameque. Este Lameque, do capítulo 4 de Gênesis, é exatamente o descendente de Caim. Veja, a depravação como cultura e o homicídio. Então, hoje, desde o tempo de Cristo, há 2000 anos atrás, Cristo disse que todos deveriam se arrepender através do seu arauto, João Batista. Por quê? Porque só o Evangelho muda a cultura. Todas as culturas acham exatamente debaixo do pecado, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por esta razão, o homem está afundado na miséria do pecado. E tudo que o homem faz só é mal continuamente. Então, como a gente lê a Bíblia e vê que todos devem se arrepender, mostra que a cultura deve estar debaixo do Evangelho. Então, nos dias de Lameque, havia uma depravação total. Não havia uma lei de Moisés. Lameque, descendente de Caim, certo? Não havia lei, a lei chamada de Moisés, certo? Então, Lameque, ele era assassino, ele era bígamo. Tudo isso mostrava uma cultura na sua sociedade e que veio para seus filhos. Então, a geração de Lameque foi marcada por uma cultura de poligamia. Era o início da cultura da poligamia. As pessoas, nesta época, possuíam mais de uma esposa. A Bíblia registra a poligamia nos tempos de Lameque, descendente de Caim, não como aprovação, mas ela registra para ser exemplo de quê? De dores, de pecado, de problemas, de porfias. Então, a cultura nos tempos de Lameque estava um caos, onde não havia nenhuma lei que dizia que Lameque estava errado, que punisse Lameque. Só nos dias de Moisés, a lei veio olho por olho, dente por dente. Então, aqui se adulterar, morre. Aqui se assassinar, morre. Então, a lei de Moisés veio trazer justiça. Então, o Lameque não poderia viver nesse tempo com o seu assassinato e nem com a sua bigamia. Então, veja agora que a cultura nos tempos de Lameque era um caos, era uma cultura de ditadores injustos e violentos. Agora vamos para a cultura dos filhos de Adão. Veja lá. Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4. Onde vai falar sobre os filhos de Adão, conhecido como Caim e Abel. Então, a cultura estava relacionada ao trabalho, à oferta e ao culto. Jesus disse que nós devemos andar segunda milha, porque
Esta é a proposta do reino. Enquanto os fariseus estão na primeira e não conseguem sair dela, o cristão deve avançar. Então, Caim e Abel estavam na segunda milha. Por quê? Porque Caim oferecia exatamente o vegetal e Abel oferecia o animal. Então, sempre temos que ter a face direita e a face esquerda, a túnica e a capa. Com isso, a gente percebe as duas milhas, animal e vegetal, como oferta, como culto, como trabalho. Deus ensinou que a primogenitura, os primeiros animais, a gordura, são do Senhor. Deus, primeiro, ele olha para o coração do homem, atenta para o homem, para depois atentar para a sua oferta. Então, Abel foi recebido não por trazer a oferta animal, no caso, a ovelha com sangue e a gordura. Deus atentou primeiro para o coração de Abel. Por que Caim foi rejeitado? Será que, como muitos ensinam hoje, que Caim foi rejeitado porque a sua oferta não teve sangue? Toda oferta na lei, quando nós lemos Levítico, Deus recebia tanto o animal como o vegetal. Não era a razão de rejeitar a oferta de Caim pelo fato de não haver animal. Se ele era lavrador da terra, como ele apresentaria um animal? Ele tinha que apresentar fruto do seu trabalho. Então, ele tinha que apresentar o vegetal. Então, toda oferta, ela deve ter animal e vegetal. Glória a Deus. Não pode observar na lei, toda vez quando se oferecia animal, se tinha também uma oferta vegetal. Anda junto. Caim e Abel também andavam junto com a sua oferta vegetal e animal. Veja Levítico capítulo 2, versículo 1, 2, 6 e 7. A oferta de Caim foi retida, como a oferta de Ananias e Safira foi retida. Por isso que causou a sua própria morte espiritual. O segredo da oferta está quando nós lemos a vontade de Deus, que está em Levítico, a sua lei, quando ele diz que deve ser levado a gordura ao altar antes da oblação. Deve-se apresentar primeiro a gordura, que é o combustível. Então, em Caim, o combustível estava no azeite. Em Abel, o combustível estava na gordura. Então, antes de apresentar, pode olhar, meus irmãos, quando Abel levava o cordeiro, a ovelha, ele também levava a gordura. Então, se não houver primeiro a gordura no altar, não haverá uma queima. A gordura é o combustível para a queima. Então, Deus rejeita a oferta que vem sem gordura. Antes de ofertar, antes a oferta era colocada sem fogo. Hoje a gente lê na Bíblia o povo de Israel, depois, Deus permitiu colocar fogo no altar, na oferta. Sem o fogo, não haveria queima, não haveria holocausto. O primeiro fogo foi colocado pelo próprio Deus. Mas, como eu sei que a oferta de Caim foi rejeitada? Pelo simples fato porque não veio fogo do céu. É uma maneira visível de observar que a oferta havia sido aceita. Deus apenas consumiu o holocausto de Abel, recebendo como oferta suave as suas narinas. Então, no começo o fogo vinha de Deus, era Deus quem derramava, quem lambia a oferta com fogo. Isto não era fácil. Por isso que Caim, quando ele observou que a sua oferta não foi queimada, ele olhou para a do seu irmão, que havia sido queimada, ele se zangou.
Então não era fácil, porque o fogo vinha de cima, do alto de Deus, para que a oferta fosse aceita. Deus mudou isso depois, irmãos, para evitar essa confusão entre irmãos. Um irmão matou o outro. Por quê? Porque não desceu fogo na sua oferta. Então Deus mudou isto. Agora o homem pode colocar fogo na sua oferta. Por quê? Porque deveria provocar uma fumaça. Esta fumaça em cima do altar pela oferta queimada tinha que subir até Deus. E Deus também, pela misericórdia, ajudava o ofertante. Como? Deus introduziu a libação, que era 5 litros de vinho para ajudar o ofertante a levar sua fumaça até aonde estava a nuvem de Deus. Então se encontrava, e nesta forma, Deus aceitava a oferta do ofertante. Então, Deus foi ajudando o ofertante pela sua misericórdia. O ofertante poderia derramar vinho sobre a sua oferta, e a fumaça subia com vigor, tipo do Espírito Santo que nos ajuda exatamente as nossas fraquezas, para que as nossas orações subam até o trono da graça de Deus. Qual foi o sucesso no recebimento da oferta de Abel? Foi que Deus visivelmente se manifestou com fogo, como se fosse uma língua de fogo, e consumiu o holocausto, a oferta de Abel. Então, veja que esta foi a cultura no início do povo de Deus. Trabalho, oferta e culto. Então, isto mostra Salmo 24, verso 1. A cultura do povo de Deus é reconhecer que Deus é dono de tudo. Levítico 23 e 10 deve ser consultado. O povo de Israel aprendeu a levar as primícias do fruto da terra para Deus. Era uma cultura que foi marcado por festas. Por exemplo, as festas das primícias, festa das semanas e a festa de Pentecoste. Então, as primícias revela o domingo da ressurreição de Cristo Jesus. Havia um movimento na oferta, chamado oferta movida. E quando o sacerdote fazia isto pela manhã de domingo, esse movimento revelava claramente a ressurreição de Cristo. Não pelo simples fato da pedra se remover, mas o movimento do corpo de Cristo, da sepultura, vindo aparecer na ressurreição dos mortos. O Pentecostes refere-se à glorificação e à apresentação de Cristo diante do Pai. A glorificação de Cristo resultou no envio do Espírito Santo, conforme está em João 7, versículo 38 e 39. Lembra do grão de trigo que foi colocado sobre a terra? Se ele não morrer, ele não pode produzir. Então esse grão de trigo é Cristo Jesus, que foi semeado na cruz, mas foi colhido pelo Pai na sua ascensão. É o trigo colhido na ascensão. E ele foi primeiramente semeado na cruz. As primícias é o resultado dos primeiros frutos. É o reconhecimento que Deus é o dono de tudo. Pois o orvalho vem de Deus, a chuva vem de Deus, a lua, o sol, o clima, a terra, tudo pertence ao Senhor. As primícias são os primeiros frutos da terra, que deve ser trazido à casa do Senhor. Por que Caim veio trazer sua oferta, já que deveremos trazer primícia, primeiros frutos, os primeiros que saem? A Bíblia diz que Caim demorou trazer o fruto para apresentar ao Senhor. Diz a Bíblia que ao cabo de dias, imagine as frutas frescas que foram tiradas, ao cabo de dias elas murcharam, perderam a sua propriedade de primícia. Então, e assim Deus primeiro olha para o ofertante.
Não adianta levar a oferta no altar se tem um problemazinho com teu irmão. Então, primeiro olha Deus para o ofertante. Então, as primícias devem ser trazidas à casa do Senhor como sinal de temor a Deus. Deuteronômio 14, 23. Não se estoca primícia. As primícias não podem ser estocadas. Eu vou guardar aqui. As primícias não podem ser guardadas ao cabo de dias. Por que Caim não foi aceito? Ele tinha um grande privilégio de ofertar ao Senhor com mais, vamos dizer assim, diariamente, porque eram frutos da terra. Enquanto Abel... Então, Caim tinha muito mais facilidade de, a cada dia, ofertar ao Senhor. E as primícias não podem ser descontado na fonte. Isto é, para fazer pagamento de tudo e no final tirar o desconto, como se fosse primícia. As primícias estão no início e não no fim. Glória a Deus. Deve ser trazido para a casa do Senhor. Então, quando eu tenho 100%, presta atenção, o que são primícias do 100%? Não é 1%? Primícia é 1%. Se eu tiro 1%, o que é que resta? 99,9%. Se eu dividir 100% por 3, vai dar o quê? 99,9%. Porque 1 já não pertence aos 100%. Eu não sei se você entendeu, mas faz aí a conta no seu caderno, para ver se não dá 99,9%. Porque esse 1% não pertence aos 100%. Porque quando Deus nos dá alguma coisa, Ele nos dá 100%. Para que a gente reconheça que o 1% que está dentro dos 100% não pertence a nós. É as primícias do Senhor. Aleluia. Aqui revela um segredo. Tudo deve ser voluntário, porque a oferta tinha que ser voluntária. Glória a Deus. Entregue ao altar. Êxodo 23, verso 19. Por quê? Porque é um dos mais preciosos princípios da própria ressurreição de Cristo. Cristo voluntariamente se entregou por nós. E ele diz, eu ressuscito a mim mesmo. Por quê? Porque é o valor da primícia. Glória a Deus. Aqui nós temos, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, que as primícias que estão no meio dos mortos já foi tirada. Eu estou falando do 1%, daquele que estava no meio dos 100%. Jesus é a primícia daqueles que dormem. Como primícia, o seu corpo não poderia ser tocado por ninguém, nem por Maria. Jesus disse, não me toque, porque sou primícia do Senhor. As primícias não devem ser tocadas, porque elas pertencem a Deus. Elas têm que ser levado à casa de Deus, primeiramente apresentada diante do Pai, antes de ser tocada. Glória a Deus. Tópico 2, vamos lá? Uma cultura dominada pela iniquidade. Uma cultura dominada pela iniquidade. Vejamos, o homem que foi colocado no Éden para lavrar a terra, Deus colocou muito tesouro na terra do Éden. Deus foi colocando debaixo da terra. Deus não foi dando assim de mão beijada. Por isso que Deus disse para Adão, você guarde o jardim e lavre a terra. O lavrar a terra não era para poder comer, porque ele não dependia de comer, trabalhar para comer. Porque Deus já tinha dado as árvores para a sua manutenção. Mas Deus disse, lavre a terra. Por quê? Porque tinha tesouro escondido dentro da terra. Tudo isto nós podemos ver que Adão poderia brincar
de achar tesouro. Ele tinha que procurar os tesouros, o ouro que estava escondido. Isto estava na região às voltas da terra de Havilá, ali próximo ao rio Pison. Tudo está na Bíblia, meus irmãos. Tudo isso representa a necessidade da conquista dos próprios filhos e a necessidade da descoberta dos talentos deles. A nossa maior riqueza está dentro da nossa própria casa. Os nossos próprios filhos precisam descobrir os seus talentos. Eles estão na nossa casa, eles são da nossa própria família. A terra de Havilá existe ouro, pedras preciosas de cristais. Dentro da nossa casa estão os nossos maiores tesouros. As grandes riquezas da nossa família estão escondidas nos nossos próprios filhos. Neles há o ouro, há os cristais e o berilo. No jardim havia as árvores do homem e a árvore de Deus. Se o homem não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque aquela árvore era de Deus. Melhor, eram as primícias do Senhor, não poderia ser tocada. O jardim era um lugar santíssimo e foi criado para o homem. O homem tinha duas missões no Éden. A primeira, cultivar, e a segunda, guardar. Aqui temos a manifestação de um dos 6 instintos do próprio homem, que é um instinto de autoproteção. Quando Adão recebeu ordem para guardar o jardim, é um instinto que Deus colocou no homem entre os 6, que é o instinto de autoproteção. O homem tinha nas suas mãos o poder da decoração, da beleza, o poder de desfrutar dos seus próprios bens, como também ele poderia viver eternamente. Adão tinha o poder de discernir antes de escolher. Ele tinha o poder de decisão, mas ele tinha que discernir antes a da vida ou a do conhecimento do bem e do mal. Adão tinha esse poder. Tudo dependia da obediência. Por quê? Porque nesta obediência estava, primeiro, o conforto. Segundo, a decoração. O prazer em desfrutar, ter vida, saúde, bênção de Deus. Foi Deus quem plantou o jardim. A habitação da própria família no meio de uma grande floresta. Deus plantou no Éden tudo o que os olhos pudessem ver e fazer. Glória a Deus. O homem tinha que sentir confortável com o alimento, com a bebida, com a vestimenta, com a saúde, com a vida, tudo representado no meio do jardim, a árvore da vida, que é Cristo. As folhas da árvore da vida são para a saúde e seus 12 frutos mensais dão vida. A árvore da vida é Cristo e Cristo não pode ficar fora de nossa casa. Porque Deus colocou uma árvore no meio das outras árvores, que não poderia ser comida, nem comida, né? Não poderia ser comida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a CBM. Porque Deus permitiu que estivesse ali dentro da nossa habitação. Resposta, porque Deus, todas as vezes que nos dá algo, Ele sempre coloca no meio dos que você acha que é seu, mas é de Deus. Então, no meio de tudo que você recebeu de Deus, Deus colocou uma parte que pertence somente a Deus. E nós não podemos tocar. Então, pertence a Deus, mas vem misturado com o nosso. Então, antes de escolher, temos que discernir o que é meu e o que é de Deus. A fim de que demonstremos-lhe nossa confiança, fidelidade, culto, debaixo do nome do Senhor e com grande temor. Amém? Vamos para a nossa aula extra. Vamos lá? Zap 85991281260. Estamos estudando pelo Zap. Você está sendo convidado para fazer parte desse grande exército e veja
como participar. Deus te abençoe e te guarde. Amém.